agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus,
quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu quero te dizer hoje que o Senhor, Ele está te chamando. Ele te chama a sentar à mesa, não como um estranho, não como um convidado, mas como filho. Ele te chama a sentar na mesa como servo, e um servo que faz parte da família, não um servo excluído da mesa. A mesa é lugar de comunhão, de restauração, de aliança, e é na mesa que Ele parte o pão, é na mesa que Ele acalma o coração, é na mesa que Ele renova e dá forças. Não importa o quanto você tem se afastado, o convite hoje é para que você se reaproxime da mesa, para que você puxe a cadeira desta mesa e que você sente no banquete do Senhor, porque é um lugar reservado para você na mesa do Senhor. E Apocalipse 3, no versículo 20, diz que Ele está à porta e Ele bate. E se você ouvir a voz, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai cear contigo, Ele vai estar contigo. Então que você hoje, como filho, volte à mesa, tenha comunhão na mesa, tenha aliança na mesa e abandone tudo aquilo que te afastou da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor tem que ter santidade, tem que ter renúncia, tem que ter temor. Mas Deus não abandona aquele que senta à mesa. Há banquete na mesa do Senhor e você é convidado a esse banquete. Que Deus te abençoe e que você sempre pense como filho. Deus te ama e quer ter você na mesa dele como filho amado. Que Deus te abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Peço por favor que abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler um verso só, o número 17. Primeira carta de irmão Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o único verso, verso número 17. Glória a Deus. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Então vamos lá, 1, 2, 3. Orai sem cessar. De novo. Orai sem cessar. Pergunta aí para o colega, entendeu? De novo, vamos embora. Orai sem cessar. De novo. Deus abençoe, podemos assentar. Para as pessoas que ainda não nasceram de novo, a igreja é um projeto chato demais. Porque tudo parece pesado. Até a oração, alguns acham que estão pagando o preço da oração. Não entenderam nada de vida cristã ainda. Oração é privilégio de filho. Orar é privilégio de filho. E às vezes as pessoas imaginam que a vida cristã é uma vida carregada de obrigações, de proibições, é uma vida
antiquada, sem sentido do ponto de vista social, por causa dos não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Contudo, Deus ordenou um estilo de vida diferente disto. E estas coisas, para aqueles que estão inseridas no corpo de Cristo, não é um peso, é uma alegria. Uma destas coisas é a oração. Orar é uma bênção. Quem esteve ontem no culto de celebração da ceia? Glória a Deus, Deus abençoe. E ontem nós um pedacinho falamos sobre este assunto. Coisa difícil é não ter com quem falar. Olhar de um lado, olhar de outro e não ter com quem conversar. Existem canais que são difíceis de serem abertos. Para certos gestores de diversas áreas da vida humana, existem portas difíceis de serem abertas. Mas a oração é um canal aberto, direto, ininterrupto, sem intermediários, sem necessidade de qualquer intervenção de quem quer que seja. Oração é privilégio de filhos de Deus. Olha aí para o colega e diga: tudo bem, filho de Deus? Alguns têm uma vida na igreja, mas ainda a acham pesada e chata. Outros têm uma vida na igreja como se fosse uma prisão. E há quem pense que crente é um povo fervoroso demais. Contudo, irmãos, o chamado que nós temos é para a comunhão com Deus. Como nós podemos ter uma amizade sólida com Deus sem falarmos com Ele? E a oração então se torna um canal para privilegiados que se despertam em buscar ao Senhor. Todos aqueles que amam a oração vivem mais leves. Quem ama a oração vive mais tranquilo. Quem ama a oração vive mais animado, porque tudo que ele precisa está em Deus. O problema é que a tendência de todos nós, seres humanos, é confiar em nós mesmos, mais do que confiar em Deus. E quando confiamos mais em nós do que em Deus, tendemos a fazer as coisas pela nossa cabeça, por causa das experiências que já temos. O rei Davi, em certa ocasião, venceu um exército poderoso, porque ele orou a Deus, e Deus disse: pode enfrentar que vai dar certo, a estratégia é esta, e ele foi. E foi uma vitória acachapante, muito grande. Mas o tempo passou, e aquele mesmo inimigo se arregimentou novamente, e cerrou fileiras para
nova batalha. Davi poderia então ter dito: já sei como é, já enfrentei esse inimigo, já sei como ele pensa, já sei qual o caminho. Ele poderia ter conjecturado tudo isto, mas Davi aprendeu o privilégio da oração. E ele foi orar e perguntou para Deus: vou de novo do mesmo jeito? E Deus disse: não. Agora você vai por trás, tem umas amoreiras lá, você fica lá embaixo, e quando você ouvir o exército passando em cima das amoreiras, significa que eu já saí na tua frente, então você vai e vai ter vitória. Existem umas coisas que a gente não entende bem. Por exemplo, é que exército a gente sabe que marcha no chão, mas Deus disse que ia passar na copa das árvores, né? Mas quem ora tem graça de Deus para acreditar inteiramente no que Deus fala, porque sabe que nosso Deus não mente, não erra. Ele é o Senhor, conhece tudo, sabe tudo, tem todos os porquês respondidos. E porque é assim, aquele que ora a Deus, colocando a sua confiança inteiramente nele, descansa nele. O Salmo 46 tem uma forma didática de ensinamento. Deus é o nosso refúgio, também Ele é a nossa fortaleza e, igualmente, Ele é também socorro bem presente na angústia. Então, por conta disto, por conta do que Ele é, volta no verso 1, porque eu sei que Ele é refúgio, porque eu sei que Ele é socorro, porque eu sei que Ele é fortaleza, por causa disto, no verso 2 diz: por causa disto, eu não vou ter medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vejam que são coisas muito difíceis de serem enfrentadas, coisas complicadas, que não são fáceis, mas ainda assim, mantenha a confiança. Por quê? Porque sabe quem é Deus. No verso 3 diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Para um pouquinho, todos fechem os seus olhos. Deus tem uma resposta para você. Deus a ajudará ao romper da manhã. Anote o dia de hoje. Deus te traz resposta clara e objetiva. Amanhã, ao amanhecer, notícia boa chegará. Deus ajudará ao romper da manhã. Em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se nós temos a plena convicção da presença de Deus conosco,
Para que temer? Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, para que se abater? Para que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele, Deus, faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, disse ele, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Levanta a mão bem alta aí. Diga bem forte: o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Então, para que temer? O que ora, confiando no Senhor, descansa no Senhor. Apóstolo Pedro disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus não faltou nenhum dia. Ele está cuidando de você. E o cuidado de Deus te faz descansar. Ocorre que, como disse o salmista, existem na nossa jornada os ainda que. São situações que precisamos enfrentar, embora gostaríamos de não enfrentá-las. Há coisas que a gente passa que nós não gostaríamos de passar. Há situações que enfrentamos que nós não gostaríamos de enfrentar. Contudo, a oração faz descansar a nossa alma. Um irmão nosso chamado Abacuque, tem um livro dele na Bíblia, ele escreveu assim: ainda que a figueira não floresça, e lá no curral não hajam vacas, que a malhada já tenha desaparecido, que o pé de figo não dê figo, que o pé de uva não dê uva, que o pé de jaca não dê jaca, que o pé de melancia não dê melancia, os ainda que. Todavia, disse ele, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu sei que Deus está cuidando. E a oração é quem nos dá tranquilidade. Numa aldeia chamada Betânia, morava uma família constituída de 3 irmãos, um rapaz e 2 meninas. Ele se chamava Lázaro, uma irmã chamava Marta, outra irmã chamada Maria. A Bíblia diz que Deus amava Marta, Maria e Lázaro. Deus amava aquela família, Jesus amava eles. Ocorre que o Lázaro ficou doente, Jesus demorou um pouco para ir, e o rapaz morreu. Então Jesus foi lá. Na conversa,
A menina disse: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A conversa se desenrolou e Jesus disse: menina, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É dizer de outra forma que todos os ainda quês da vida são traumáticos, mas a solução está no Senhor nosso Deus, e Ele tem a resposta final para todos nós. E ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas estejam completamente fora do controle, a nossa esperança está segura no Senhor, porque quando Ele nos deu o seu Espírito Santo, ao aceitarmos a Cristo como Salvador, Ele veio morar dentro de nós, e este Espírito Santo nos dá a certeza da vida eterna. E esta certeza é que nos move. Por isso, crente não tem medo de nada, porque está olhando para o alvo. O alvo é Cristo, e nós estamos seguindo a Cristo. Bom, ocorre que às vezes nós nos acercamos de pessoas cuja fé é meio complicada, porque se acostumaram, se ambientaram, mas ainda não nasceram de novo. Tem uma alegoria disto no livro de Números, capítulo 11, que a Bíblia fala de um tal de populacho, acho que é verso 4, um tal de populacho, em outras versões, vulgo, que estava no meio deles. Este povo saiu do Egito, junto com Israel. Quando Israel saiu do Egito, não saiu só Israel, saíram outros povos, outras etnias, outros grupos, e alguns deles se misturaram com Israel. Então eles sabiam um monte de coisas, sabiam liturgias, etc., mas não tinham comprometimento. Então, estar no ambiente sem entender as coisas gera questionamentos. E um dos questionamentos era: por que a gente padece aqui, se a gente tinha as coisas de graça lá? Lembraram de pepino, lembraram de cebola, lembraram de alho, sei lá, de peixe. Ocorre que eles eram escravos no Egito. E quando a cabeça é uma cabeça de escravo, ele tem migalhas e achando que aquilo é uma fartura. Depois você entra na internet e veja o Stalin com uma galinha arrancando as penas dela. E ela vai sofrendo, sangrando, sentindo dor, e ele está depenando. Então ele coloca a galinha no chão, põe a mão no bolso, tira um pouco de milho e sai andando, e aquela galinha toda machucada vem atrás dele, por causa da comida. Mente de escravo. Cuidado para que a sua mente não se torne uma mente travada na escravidão, achando que o Estado é o teu pai. Não é assim que a Bíblia ensina. Salmo 128 diz: bem-aventurado o varão que tem a sua família alicerçada no Senhor. Ele anda no caminho de Deus, ele vive na presença do Senhor. Por quê que esta pessoa é feliz? Porque ele comerá do trabalho da sua mão. Homem feliz é aquele que come do que produz. Homem feliz é aquele que
desfruta do que trabalha. Uma pessoa assim feliz, tudo na vida vai bem. A mulher dele será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Videira da uva, a uva dá vinho. Vinho é o símbolo da alegria. Terá uma família com uma mulher alegre. Coisa triste no mundo é viver com uma mulher rixosa. Está escrito na Bíblia. É melhor morar numa casa com goteira na cabeça do que com uma mulher rixosa. Está escrito. É melhor morar numa casinha no deserto comendo hortaliça do que viver se banqueteando na churrascaria com uma mulher briguenta. Está escrito. Mas o homem feliz tem a sua mulher como uma videira ao lado da sua casa, produzindo alegria constante. Os filhos são como plantas de oliveira. Oliveira produz azeitona, azeitona produz azeite. Então os filhos vão azeitando a vida. Entendem? Como é que vive um homem feliz? Ele produz e come do que produz. A Bíblia diz, a Bíblia ensina: vai e come com alegria o teu pão. Come com alegria. Momento de comer é um momento de celebração, de alegria. Agora, existem pessoas que têm aquela mente tacanha. E esse populacho, dito lá no livro de Números, capítulo 11, verso 4, era um grupo que tinha esta mente. E aí eles começaram a uma murmuração. E não tem coisa que mais irrita Deus do que murmuração. É aquele tipo de gente resmungona, reclama de tudo. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se chove, reclama. Se está sol, reclama. Se tem blusa, reclama. Se não tem, reclama. Reclama de tudo. Mas Deus sempre tem resposta. E Deus sempre traz a resposta. Mas se a gente se acercar de gente assim, a gente começa a pensar igual. O ambiente contagia. Por isso que um ambiente de fé, que a gente chama de comunhão, é uma bênção. Tem aqui e ali algum entreveiro, mas diamante só fica bom quando é arrastado por outro diamante. E aí gera brilho. Então vejam, quando nós levamos estas coisas em consideração, descobrimos que a oração é o caminho para alcançarmos a bênção de que nós precisamos. Aqueles que nasceram de novo têm prazer na oração. E porque têm prazer na oração, um dia ouvirão de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outros vão ver aquela cena e vão dizer: e nós? Mateus 7, 21 e 22. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. E por que não conheceu? Não ia conversar com ele. Não ia conversar com ele. Veja o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos,
expulsamos demônio, fizemos maravilhas, verso 23. Então lhes direi abertamente, o quê? Por quê? Porque não fala com ele, uai. Então hoje a orientação pastoral é esta: exercitem-se na oração, descubram o privilégio da oração, amem a oração e sejam abençoados pela decisão de viver em oração. Orar sem cessar significa nunca coloque um ponto final. Está trabalhando? Mantenha-se em espírito de oração. Está dirigindo? Mantenha-se em espírito de oração. Está cozinhando? Mantenha-se em oração. Está fazendo qualquer coisa? Mantenha-se sempre um canal aberto. Por quê? Este é o jeito de ser crente. É o jeito de filho que ama falar com o Pai. Amém. É a palavra do Senhor. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial. Você assistiu o programa Tempo de Cantar, produção TV ADSM e direção do pastor Deiró de Andrade.